Boa tarde, amigos e amigas. Estou aqui mais uma vez a convite do nosso querido Grêmio Espírita Perseverança e Caridade, o GEPEC. Desta vez para falar sobre as provas da existência de Deus. Como demonstrado na brilhante palestra do sábado passado pelo confrade João Frederico, a primeira pergunta que Allan Kardec dirigiu às entidades que o orientaram na elaboração desse livro dos Espíritos foi, veja bem, o que é Deus, ao invés da usual pergunta, quem é Deus? O que levou o grande pedagogo Kardec a efetuar tal questionamento era o entendimento que já tinha adquirido de que a divindade não poderia revestir-se mais da forma humana imposta pelas religiões tradicionais. E a resposta dos espíritos à pergunta confirmou essa costumeira postura racional de Kardec. A resposta: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, trazendo não mais um ser punitivo, rancoroso e com características humanas, que elegia povos supostamente privilegiados e condenava outros povos supostamente destituídos da sua paternidade. Ocorre que desde tempos remotos a humanidade tenta em busca vã interpretar a essência do Criador ou mesmo mediante teorias presunçosas negar a sua existência. Busca vã porque jamais conseguiremos definição total da inteligência suprema, não obstante sermos nós próprios entidades divinas emanadas dessa eterna fonte. No dizer de Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo, a criatura nunca conseguirá explicar totalmente o Criador, pois acostumado ao imediatismo da vida física e suas manifestações, o homem ambiciona tudo submeter ao capricho da sua lógica débil para reduzir a sua ínfima capacidade intelectual à estrutura causal do universo, bem assim as fontes originárias do Criador. Mas por mais desalentador e paradoxal que possa parecer, é justamente a convicção de que jamais atingiremos o conhecimento absoluto do incriado é que motiva a nossa jornada espiritual, onde não se apresentam limites à evolução e as possibilidades infinitas de trabalho, de aprendizado e ampliação dessa nossa capacidade de amar. É subir aos poucos a escada sem fim do progresso espiritual, participando cada vez mais complexa e conscientemente dos processos gloriosos da criação, como prepostos da divindade, e consequentemente a gente ampliando o conhecimento acerca da realidade de Deus. Pois à medida que expandimos a nossa consciência, mediante experiências vivenciadas nos diversos planos, aproximamos-nos mais de Deus, percebendo-o melhor, certos, porém, de que jamais atingiremos o conhecimento da sua essência, embora nós estejamos ligados a Deus por toda a eternidade. E nem poderia ser de outra forma. Como é que a gente pode imaginar a criatura um dia ombreando-se com o Criador? Não é isso? Apesar dos intentos históricos de aniquilamento da existência de Deus, mediante, como a gente sabe, filosofias equivocadas, a ideia da criatura sobre o Criador resistiu ao tempo, evoluindo conforme a cultura, progresso de cada povo. Originou-se nos aglomerados humanos primitivos que confundiam Deus com sua obra, passou pelo conceito de Deus antropomorfo, primeiro vingativo e depois pai amoroso, e chegou até a crença na inteligência suprema admitida pelos espíritos, como dissera Kardec, bem como também as conclusões de cunho científico dos dias atuais que se aproximam desse conceito espiritista. Trata-se, sem sombra de dúvida, do instinto que todos os homens trazem em si da existência de Deus, como informaram os espíritos a Kardec ainda no livro dos Espíritos. Aqui de Deus existe, pois de onde viria esse sentimento se não tivesse uma base? Ainda também uma consequência do princípio de que não há efeito sem causa. A negação de Deus e da sobrevivência do ser à morte, frutos dos sistemas materialistas que estão confinados nesses acanhados limites da nossa inteligência, na realidade configura-se o quê?
manifestação apenas da personalidade passageira que está abafada e iludida por essa densidade da matéria que nos reveste e pelo nosso orgulho intelectual, o que levou Emmanuel, na obra de Chico Xavier, denominada O Consolador, a dizer o seguinte: o ateísmo ou incredulidade absoluta não existe, a não ser no jogo de palavras dos cérebros desesperados, porque no íntimo todos os espíritos se identificam com a ideia de Deus e da sobrevivência do ser, pois é inata. Essa ideia superior pairará acima de todos os negativismos e sairá vitoriosa de todos os decretos que se organizem nos estados humanos, porque constitui a luz da vida e a mais preciosa esperança da alma. Agora, quanto à questão do tema de hoje, das provas da existência de Deus, vamos refletir sobre o que os espíritos responderam a Kardec, ainda no Livro dos Espíritos. A prova pode ser encontrada num axioma científico: não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo, que não seja obra do homem, e a vossa razão responderá. Destacando-se que o universo demonstra um poder inteligente que o sustenta, e atribuir a formação primária ao acaso é insensatez, pois que o acaso é cego. A ciência, por acaso, já conseguiu criar uma fruta, um legume, um animal? Alguém já conseguiu criar uma borboleta com suas asas ricamente desenhadas e coloridas? É fácil concluir, portanto, que tudo aquilo que não conseguimos criar e que existe em a natureza é fruto de uma causa inteligente. Para crer em Deus, continuam os mentores de Kardec, basta lançar os olhos sobre a obra da criação. Se o universo existe, tem uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Quando o espírito do homem não estiver mais obscurecido pela matéria e por sua perfeição se houver aproximado do mistério da divindade, ele então o verá e o compreenderá. Antes de mais nada, a gente deve ter em mente que ainda somos tão ignorantes, mas tão ignorantes ainda, pois presos sobre a superfície desse planeta, onde a imensa maioria não tem sequer a exata noção de quem é, prendendo-se à concepção religiosa tradicional, cheia de equívocos conceituais e formado por homens primitivos, ou aderindo ao pensamento materialista que aniquila o ser após a sua morte, que é impossível criar um modelo correto do que seja Deus. Não há como compreendê-lo, o inominado, o absoluto, o incriado. Mas, infelizmente, em pleno século XXI, ainda se tem como verdade, em diversas religiões, um modelo de Deus concebido há milênios. E por quem? Por mentes primitivas que se recebiam revelações do mundo espiritual ou frutos de manifestação anímica, onde, tendo contato com entidades das mais diversas ordens evolutivas, isso é evidente, né? eram médiuns, traziam para si e para a população ignorante e crédula de sua época a ideia de que estavam falando com Deus e que dele eram porta-vozes que julgavam ser e recebiam as mais diversas ordens, absurdas aliás, inclusive para escravizar e aniquilar povos e sacrificar pessoas, como se vê claramente em diversas passagens do Antigo Testamento. Mas com a vinda de Jesus, desmorona-se esse conceito exposto no Velho Testamento, daquele Deus vingativo, humano, irado, que premiava alguns povos eleitos e castigava outros com toda essa tragédia, tendo como pano de fundo a vingança do inferno. E o perverso modelo criado por essas mentes perversas ainda coloca o homem na posição de pecador eterno. Já nasce com um pecado cometido por alguém imaginário em um passado distante, daí esse sentimento de culpa que persegue a humanidade por milênios. E pior, sem ter a possibilidade de se regenerar, eis que estaria condenado ao fogo eterno, porque não acreditam na reencarnação.
quanta infantilidade, quanta ignorância é aceita até mesmo nos dias atuais, onde a razão deveria prevalecer, como Kardec sempre sugeriu, que obscurecem a verdadeira realidade do Criador. Mas aí o Mestre Jesus traz então o conceito do Deus Pai, do Deus Amor, em substituição à figura do Deus tirano, humano e cruel. Mas era o máximo também que a humanidade poderia compreender. Observe-se que ainda é um modelo paternalista, próprio do pensamento da época, que considerava a mulher um ser inferior. Jamais aceitariam a ideia da deusa mãe, Deus Pai masculino, era aceitável. Imagine Jesus orando há 2000 anos. Mãe nossa que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Ele teria sido crucificado bem antes, né? Pois bem, a gente observa que as trevas começam a se dissipar somente a partir do fim da Idade Média, quando se começa a compreender a real posição do homem, tirando a Terra do centro de tudo e colocando-a no seu devido lugar frente ao universo, o que custou a vida de muitos homens visionários de então. A gente pode citar Giordano Bruno, Galileu Galilei, que foram queimados, Galileu quase, na fogueira da ignorância. E é na análise do cosmos, obra monumental do Criador, que poderemos ter uma pálida noção do que seja Deus, como disseram os espíritos a Kardec. O universo demonstra um poder inteligente que o sustenta. Quem de nós nunca se extasiou ao admirar o céu repleto de estrelas em uma noite limpa e longe das luzes das cidades? Eis aí uma das provas da existência de uma consciência criadora original. Mas ao lado do questionamento milenar sobre a existência do Criador, encontra-se a preocupação e empenho do homem na interpretação da origem do universo, das leis que regem as galáxias e todas as estruturas cósmicas, o sistema solar e nele o planeta Terra com toda a exuberante manifestação de vida. Quem sabe, instintivamente, sabendo que estaria mais próximo da realidade divina. Pois apesar de a civilização contemporânea olhar com certo desdém as teorias de até bem pouco tempo atrás, que tentavam explicar a origem e estrutura cósmicas, e não obstante o avanço científico de nossos dias, concluímos que quase nada sabemos a respeito da criação do universo e das leis que o regem. Os nossos limitados sentidos, mesmo ampliados pela atual tecnologia avançada, apenas captam parte de uma realidade maior que é encoberta pelo véu do desconhecido. A descoberta de galáxias, nebulosas, buracos negros ou estrelas congeladas, buracos brancos, supernovas, pulsares e outras estruturas cósmicas ao alcance das técnicas atuais, revelou e ainda revela à humanidade extasiada um universo pulsante e enigmático. E a gente vê as belas imagens a todo instante captadas pelos telescópios espaciais, o Hubble, o Kepler, confirmam que essa nossa morada é uma poeira cósmica perante o infinito. Mas, por outro lado, essas imagens reforçam-nos a fé de que nós, os seus habitantes, mesmo pequeninos ainda, participamos dessa grande sinfonia universal, trazendo em nosso íntimo essa certidão batismal de que somos filhos do absoluto. E há de destacar o seguinte, veja bem, toda essa aparelhagem cada vez mais sofisticada capta apenas o universo traduzido em sua realidade mais densa, material, que é a expressão última da energia primordial condensada, e que não permite vislumbrar, né, essa aparelhagem técnica toda, os mundos extrafísicos, que são de maior glória e esplendor, e que estão adjacentes a todos os astros no cosmos. Ou seja, vislumbramos apenas os mundos físicos, sem percebermos as diversas esferas extrafísicas que se encontram em dimensões cada vez sutilizadas a envolvê-los todos. É que a ciência, enquanto não estiver
definitivamente entrelaçada ao espírito, ela vai ser impotente para decifrar o código de acesso de parte desses segredos cósmicos tão desejados. Há de reconhecer também que não se pode a ciência se vangloriar em detentora de verdades definitivas em seu âmbito de ação. Porque tudo quanto consegue alcançar são teorias plausíveis e sujeitas sempre a mudanças, ou mesmo a rejeição, como a própria história sempre revelou. E pela evolução da própria ciência, o que parece certo hoje pode se revelar falso ou incompleto mais adiante. Vamos recordar que a Terra já esteve no centro do universo, no pensamento dos notáveis de então. E hoje qualquer estudante primário sabe o seu verdadeiro lugar no espaço, aquele pequenino grão de areia, demonstrando que no correr dos séculos, verdades científicas foram derrubadas, uma após a outra. Desculpe. Mais recentemente, outro tabu científico vem sendo quebrado a cada dia. Detecção de planetas fora do nosso sistema solar. Na Grécia Antiga, a crença na pluralidade de sistemas planetários não era pensamento isolado, tendo o filósofo Epicuro assim se manifestado a respeito. Há infinitos mundos, parecidos ou não com o nosso, assim como os atos são infinitos em número, não há em nenhuma parte obstáculo ao número infinito de mundos. E já Copérnico, no século XVI, não só entendia que a Terra girava em torno do Sol, e não o contrário, mas também acreditava na possibilidade de planetas orbitarem estrelas. E uma das grandes heresias do grande monge católico Giordano Bruno, em meados dos anos 1500, é de que havia inúmeros sóis e inúmeras terras no céu, revelando então a grandeza de Deus. O que não passava, pois, de especulação há poucos anos, agora virou rotina para a NASA e outras instituições científicas que têm encontrado pequenos planetas orbitando ao redor de sua estrela. Até então, apenas planetas gigantes eram detectados por causa da chamada atração gravitacional que exerciam, e mesmo assim, quando tinham órbitas muito próximas às suas estrelas. Grandiosidade de Deus. Deus tem mania de grandeza. Apenas na nossa galáxia, a Via Láctea, segundo cientistas ligados à missão do telescópio espacial Kepler, com base em relatórios preliminares publicados no respeitável Astrophysical Journal, podem existir, veja bem, cerca de 50 bilhões de planetas, e desses até 2 bilhões de astros de tamanho semelhante ao da Terra, sendo que, conforme seus cálculos, entre 1,4% e 2,7% das estrelas parecidas com o Sol podem ter planetas com tamanho entre 0,8 e 2 vezes o da Terra. E aí eles concluíram que a maioria desses planetas deve estar na chamada zona habitável, ou seja, a distância da estrela que permite a presença de água líquida, considerada a condição essencial à vida. E não é demais a gente lembrar que a nossa galáxia, a nossa casa, a Via Láctea, é uma das menores observadas. E mesmo assim, possui, vejam bem, astronômica quantia de cerca de 200 bilhões de estrelas, com possibilidade de existência de pelo menos 50 bilhões de planetas. Andrômeda, que é a galáxia mais próxima aqui da nossa, ela possui cerca do dobro de estrelas, 400 bilhões de estrelas. E um levantamento feito com dados recolhidos durante 2 décadas pelo telescópio Hubble revelou que o universo conhecido abriga, vejam bem o número, 2 trilhões de galáxias. 2 trilhões de galáxias. E cada galáxia dessas contendo bilhões de estrelas, que por sua vez também contém bilhões de planetas. É verdade. Deus tem mania de grandeza. E é fato que no decorrer da história, ciência e religião foram e são vistas às vezes como inimigas viscerais. E sabe-se que vivenciaram períodos, ora de grandes conflitos, e também períodos de convivência mais pacífica, com cada uma ocupando seu próprio espaço de atuação.
Mas com o advento da ciência moderna, desenvolvida por intelectos revoltosos contra os pensamentos religiosos medíocres, os conceitos de uma fé primitiva não poderiam jamais encontrar guarida nessas ideias renovadoras que surgiam, e muitas delas à custa dos cérebros revolucionários que um dia arderam nas fogueiras da Inquisição ou que quase foram direcionados à morte. Como a gente imaginar entidades altamente evoluídas que reencarnaram na Terra para imprimir um avanço na ciência, admitir como verdades essas crenças primitivas que trazem um Deus imaginário e feito à semelhança do homem? Na essência, a gente sabe, a religião, em sua expressão mais pura, nunca vai estar apartada da ciência. Também em sua expressão mais pura, pois essa barreira que historicamente se colocou entre elas, no fundo não existe. Diz que ambas, ciência e religião, são formas de procura da verdade, e esta, em si, é única. Agora, o rompimento com o divino direcionou o que? A ciência a buscar a verdade fora do indivíduo, situando este um universo encarado como uma monumental máquina. Assim, de um lado, a ciência materialista, negando totalmente a natureza espiritual do ser, e de outro lado, ainda uma religiosidade primitiva, insistindo na adoração de um frágil Deus inexistente e humanizado. O renomado físico nuclear e também teólogo Ian Barbour, sim, o cientista também pode ser verdadeiro religioso. No seu livro Quando a Ciência Encontra a Religião, explica que foi amigável o primeiro encontro no século XVII entre a religião e a ciência moderna, pois os cientistas, em grande maioria, eram cristãos, que vislumbravam em seus estudos científicos a presença de Deus. Já no século XVIII, ainda no entendimento desse autor que a gente citou, Ian, muitos homens da ciência percebiam a divindade por detrás do planejamento do universo, embora já não acreditasse naquela figura do Deus tradicional, envolvido diretamente nas querelas humanas. E no século seguinte, aí já se nota a hostilidade de alguns cientistas à religião tradicional. Embora o próprio Charles Darwin alegasse que o processo de evolução, mas não os detalhes de cada espécie, havia sido planejado por Deus, como ele diz. Então a gente verifica o quê? Que o conceito da suprema inteligência trazido pelos espíritos a Kardec encontra apoio em muitos cientistas de escola, mesmo não havendo ainda o ideal equilíbrio oriundo da aliança entre os conhecimentos espiritualistas e as conquistas científicas do pensamento ocidental, embora ainda gere polêmica acirrada em seu próprio meio arredio, historicamente, essas concepções dogmáticas e religiosas. Outro cientista, o Leon Lederman, ganhador do Prêmio Nobel de Física em 1988, na sua obra A Partícula de Deus, ele defende a tese de que a hipótese teológica tem de ser enfrentada pela física. E esse pensamento é igualmente compartilhado por outros grandes cientistas, dentre eles o genial inventor Nikola Tesla, quando afirma que no dia em que a ciência começar a estudar fenômenos imateriais, ela fará mais avanços em uma década do que fez em todos os seus séculos de existência somados. E outro grande genial cientista e inventor, Thomas Alva Edison, ele declarou que não acreditava que a matéria fosse inerte e cada átomo possui certo nível de inteligência primária. Veja-se as milhares de formas pelas quais se combinam os átomos de hidrogênio com de outros elementos, formando as mais diversas substâncias. Vão dizer que eles fazem isso sem inteligência? Os átomos, quando em relações harmoniosas e úteis, assumem formas e cores belas e interessantes, ou exalam um perfume agradável, como expressando satisfação. Agrupados em determinadas formas, os átomos constituem os animais de espécies mais simples. E, por fim,
se combinam no homem, que representa a inteligência total de todos os átomos. Aí perguntaram a Edison de onde se originaria essa inteligência. E ele não vacilou em responder que viria de um poder maior do que nós e que acreditava em um criador inteligente. Já outro, Sir James Jeans, astrônomo, matemático e físico britânico, afirmou em sua obra The Mysterious Universe, citado por Geoffrey Hodgson no livro O Reino dos Deuses. Aí ele diz: nós descobrimos que o universo mostra evidência de um poder previsor ou controlador que tem qualquer coisa em comum com as nossas próprias mentes. Observe, e mais adiante, o universo pode ser melhor configurado como consistindo em puro pensamento, do que, por falta de uma palavra mais ampla, devemos descrever como um pensador matemático. Agora eu chamo a atenção para a semelhança do conceito do cientista com o conceito da divindade trazido no Livro dos Espíritos, bem antes dessa concepção científica, ou seja, inteligência suprema. Ele falou em pensamento, mente e puro pensamento, como ele diz. E o Geoffrey Hodgson, ele vai transcrever a seguir as palavras de John Bernard Sanders Haldane, biólogo e matemático indiano, que foi o primeiro cientista a calcular a frequência de mutação de um gene humano. O mundo material, diz ele, que tem sido tomado por um mundo de mecanismo cego, é, em realidade, um mundo espiritual, visto muito parcial e imperfeitamente. O único e real mundo é o espiritual. A verdade é que nem a matéria, nem a força, nem qualquer coisa física, mas a mente, olha o que ele diz, a mente constitui o fato central do universo. E é do famoso físico quântico Max Planck o conceito de que a consciência é fundamental e acreditava que a matéria derivava dela. Não podemos ignorar a consciência. Nada do que falamos, nada do que consideramos existir pode prescindir dela. Desculpe. Por sua vez, o Dr. Robert Lanza desenvolveu a teoria do biocentrismo, onde sustenta que o universo material seria criado pela consciência, que lhe seria anterior. E mais, não haveria apenas um universo conhecido, mas universos múltiplos, extradimensionais, a abrigar consciências vivendo fora da matéria. Outro cientista, Andrei Limp, do Instituto de Física Lebedev, desenvolveu a teoria de múltiplos universos, dizendo que o espaço consistiria em muitas esferas de insuflar que dão origem a esferas semelhantes, que por sua vez produziriam outras esferas em números ainda maiores e assim por diante até o infinito, não estando cientes da existência um do outro, mas representariam parte de um mesmo universo físico. Tudo isso dito após os espíritos terem dito a Kardec a respeito da consciência, da inteligência suprema, né? Einstein, por sua vez, acreditava no Deus que se revela na harmonia ordenada do universo. E ele dizia também que é na inteligência que está manifestada em toda a natureza. E quando Einstein trata da religiosidade em seu livro Como Vejo o Mundo, ele dizia que o espírito científico fortemente armado com seu método não existe sem a religiosidade cósmica. Ela se distingue da crença das multidões ingênuas que consideram Deus um ser de quem esperam benignidade e do qual temem o castigo. Achava que todos nós, Einstein, achava que todos nós podíamos atingir a religião em um último grau, que ele dava o nome de religiosidade cósmica, mas isenta do conceito de um Deus humano. E aí são suas palavras de Einstein. Os seres experimentam nada das aspirações e vontades humanas. Descobrem a ordem e a perfeição, onde o mundo da natureza corresponde ao mundo do pensamento. A existência individual é vivida, então, como uma espécie de prisão, e o ser deseja provar a totalidade do ente como um todo perfeitamente inteligível. Para ele, para Einstein,
A ciência sem a religião é manca, e a religião sem a ciência é cega. E afirmou que a religiosidade do sábio consiste em espantar-se, em extasiar-se diante da harmonia das leis da natureza, revelando, olha bem, uma inteligência tão superior que todos os pensamentos humanos e todo o seu empenho não podem desvendar diante dela, a não ser nosso, nada risório. Novamente eu vou chamar a atenção desses conceitos semelhantes. A inteligência superior do grande cientista e a inteligência suprema a qual os espíritos se referem a Kardec na codificação. Já o russo Andrei Linde, também um renomado físico, quando ele foi questionado quanto à sua crença em Deus, ele respondeu que a questão vai além de tentar responder se Deus criou tudo e que talvez exista uma realidade maior escondida atrás das coisas que pensamos ser reais. Pessoalmente, ele dizia, essa realidade mais profunda existe, e foi o que estimulou a estudar a física. Stephen Hawking, professor de matemática e astrofísica da Universidade de Cambridge e unanimemente considerado um dos mais brilhantes físicos contemporâneos, afirmou que por trás da questão da existência do universo está Deus, e que de certa forma corresponde ao pensamento do ecólogo norte-americano Thomas Baer, que diz: precisamos sentir que somos carregados pela mesma energia que fez surgir a Terra, as estrelas e as galáxias. Essa mesma energia fez emergir todas as formas de vida e a consciência reflexa dos humanos. É ela que inspira os poetas, os pensadores e os artistas de todos os tempos. Estamos, diz ele, imersos todos num oceano de energia que vai além da nossa compreensão. Mas essa energia, em última instância, nos pertence, não pela dominação, mas pela invocação. Consta que Carl Jung tinha pendurado na porta lá da sua casa a seguinte, uma tabuleta com a seguinte citação de um teólogo holandês do século XV, Erasmus: convidado ou não, Deus está presente. E já no fim da sua vida, eles perguntaram se ele acreditava em Deus, e Jung respondeu: eu não acredito, eu sei. Mas ele também não pode deixar de registrar que grandes vultos da história, em todas as épocas, em todas as várias áreas do conhecimento humano, embora eles não estivessem filiados a qualquer movimento religioso formal, acreditavam em Deus. Crença essa que era baseada apenas na religião natural ou na crença de verdades religiosas descobertas pelos indivíduos através de um processo racional, como queria Kardec, a fé raciocinada, independentemente de qualquer revelação de escrituras ou de textos ditos sagrados ou através de profetas. Tal filosofia é conhecida como deísmo e sustenta que o universo se originou de uma inteligência superior, mas não necessariamente daquele Deus tradicional, investigando a sua causa pela razão e pela experiência pessoal, e não seguindo qualquer religião, pois eles acreditavam que se pode encontrar Deus mais facilmente fora do que dentro de alguma religião. E aí a gente tem Cícero, que era um estadista, filósofo romano. Temos também John Locke, filósofo inglês, Voltaire, que era o escritor do Iluminismo e filósofo francês, Benjamin Franklin, um dos fundadores dos Estados Unidos da América, Rousseau, escritor, filósofo, intelectual francês, Adam Smith, também que era considerado o pai da economia moderna, e também Victor Hugo, escritor francês, isso apenas para a gente citar alguns, né? E que de certa forma seria o mesmo pensamento que Jesus expressou quando diz que Deus está dentro de nós e que o nosso templo é o nosso coração, não havendo, pois, a necessidade de se buscar Deus através de intermediários terrestres e nem em templos de barro que o templo consome. Mas voltando à questão da importância da ciência e a religião se unirem, o filósofo Alfred North
Whitehead diz o seguinte: acima de tudo, o futuro da civilização depende da maneira como as duas forças mais poderosas da história, qual seja, religião e ciência, se relacionarão. O que confirma as manifestações de tantas figuras intelectuais expressivas que reconhecem a presença divina no embasamento da vida e consequentemente, do universo, e refletem esse movimento holístico que contagia parte da humanidade que é sedenta de integração dessas bases religiosas racionais, coerentes com o conhecimento da ciência e tal como a doutrina espírita sustenta, né? E as palavras de Kardec, desta vez lançadas em A Gênese, atestam uma nova ordem, a da religião universal, que ultrapassa o próprio conceito da religiosidade tradicional, a englobar um tríplice aspecto: filosofia, ciência, religião. E diz Kardec que a fé inabalável é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Daí a importância de se avaliar essas crenças primitivas acerca de Deus, não mais comportando esse entendimento infantil de um Deus humanizado. E Kardec continua: o espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência sem o espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Ao espiritismo, sem a ciência, faltariam o quê? Apoio e comprovação. E o mestre Kardec completa, afirmando que o espiritismo nunca será ultrapassado se ele marchar com progresso, porque se uma nova verdade demonstrar que ele está em erro em um ponto, ele se modificará nesse ponto. Se uma nova verdade for demonstrada, ele aceitará. Portanto, meus amigos, neste novo milênio, a religação urge ocorrer, visando trazer mais alívios a essas nossas aflições humanas. Um conhecimento ampliado da realidade à nossa volta, satisfação das nossas necessidades básicas e condução a um mundo melhor, de paz e harmonia, mas não jamais através da religião dogmática e com um Deus pobremente concebido à imagem do homem, mas também nem pela velha ciência, apenas preocupada com a conquista do bem-estar material de poucos e fornecedora de meios de aniquilar a vida de muitos. Não. O caminho que deve ser palmilhado e tem de passar necessariamente pela via da religiosidade cósmica percebida por Einstein e pelos demais gênios religiosos de todos os tempos, e encontrar-se com o caminho da ciência amorosa, cujas finalidades sejam tornar melhor as condições físicas e espirituais do homem. Assim, nossa humanidade estará apta a vivenciar em sua plenitude a tão decantada nova era dos espiritualistas, ou o mundo de regeneração, característica de um mundo proposto pelos espíritas, mas aí a gente já terá adquirido, então, um conhecimento maior de Deus e a certeza de que Ele está, acima de tudo, dentro de nós. A espiritualidade superior expressou-se assim pela brilhante mediunidade de Pietro Baldi, na maravilhosa obra A Grande Síntese. Ele diz: no profundo dos caminhos do coração, como do intelecto, sempre Deus vos espera para retribuir-vos o amplexo que vós, mesmo sendo incrédulos, em vossa agitação confusa e convulsiva, irresistivelmente lhe lançais pelo instinto da vida. E o apóstolo Paulo, reconhecido que os sofrimentos do presente não merecem ser comparados com a glória que nos será revelada, pois somos salvos pela esperança, e nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem potestades, nem poderes, nem as coisas presentes, nem as futuras, nem o alto, nem o baixo, nem qualquer criatura nos poderá separar do amor de Deus. Aliás, Jesus deixou bem claro, como a gente pode ler em João, no capítulo 10, versículo 34, quando ele se dirigiu a nós dizendo: vós sois deuses,
não foram apenas palavras consoladoras, mas reveladoras sim, de uma verdade que esquecemos até hoje. Pois o homem é um Deus que se esqueceu de si, o que levou Ralph Waldo Emerson, em sua obra Natureza, a dizer que o ser humano é um Deus arruinado, que não se reconhece como um Deus. Somos muito mais do que acreditamos ser, e apenas estamos momentaneamente abafados pelos diversos veículos mais densos que abrigam a nossa consciência. Iludidos que estamos pelas matérias que os compõem, mas a chama crística, imortal, ela jaz no mais profundo do nosso ser. Enfim, a ciência avança, mas sem reconhecer ainda o tabu, que é o componente espiritual, que é necessário à compreensão profunda da realidade à nossa volta. As pesquisas científicas, no âmbito da física, no entanto, já penetram em dimensões reveladoras do mundo espiritual, mediante investigações cada vez mais apuradas no domínio das partículas e antipartículas do átomo. E à medida que a gente vai levantando um pouco mais o véu desses mistérios cosmológicos, o sentimento há de ser sempre de humildade pela nossa pequenez frente à grandiosidade do Criador e do Universo. O motivo há de ser sempre o amor, e o desejo deve ser o de servir e participar da construção de um mundo melhor que já está adentrando essa nova era da regeneração. Para isso, é preciso que nos transformemos individualmente, reformando o nosso microcosmo pessoal, conforme nos advertem aqueles que estão à nossa dianteira evolutiva, e refinando, consequentemente, o maior instrumento de pesquisa de que dispomos, que é o nosso próprio ser. Vós sois deuses, já tinha, como eu disse, já tinha nos dito Jesus. E não é demais repetir, não nos esqueçamos disso. Assim, a compreensão dessa realidade que nos cerca e o compromisso firme e fielmente cumprido de integração aos preceitos do Evangelho, que é o código abalizador de qualquer humanidade do cosmos, vai nos levar a antever nosso futuro glorioso. Deus é a inteligência suprema, criadora de todos os universos físicos, densos e os mais utilizados. Para tocar essa sua obra, o Altíssimo necessita do concurso dos seus prepostos, cada inteligência atuando de acordo com a sua evolução espiritual. E nós, com certeza, mesmo em nosso atual estado evolutivo, participamos dessa magnífica obra, pois à medida que avançamos, novas tarefas superiores nos são endereçadas pelo alto. Prossigamos no caminho do bem, única senda que nos conduz à elevação. Muita paz a todos, muito obrigado.